Nós todos temos uma ideia pré-concebida do que é o perfeccionismo, mas deixando de lado aquilo que sabemos do senso comum, o que afinal o perfeccionismo é sob o ponto de vista clínico? A pessoa que busca a perfeição na beleza, está sempre em busca de novidade no âmbito da estética em geral. O que será que isso aí a move? O que move essas pessoas para que elas estejam sempre insatisfeitas? Nós estamos hoje com o Dr. Liberto Matos para falarmos sobre essa busca desenfreada pela perfeição e como ela pode ser prejudicial para a saúde física. Porque, doutor, quando nós falamos dessa busca sem olhar, não é, as consequências, nós sabemos e temos visto muito aí nos retratos da notícia todos os dias, mulheres que morrem, mulheres que, quando se vê as fotografias, fica-se o questionamento, por que ela fez isso? Para que essa busca tão incessante por algo que não se vê nem necessidade, não é? Mas quais os perigos, doutor, do excesso, por exemplo, tratando-se agora aqui a nível de remédios para emagrecer, que também nós vemos assim uma variedade aí no mercado, e sem falar também do mercado negro, que se vende aqueles remédios de tarja preta, muitas vezes sem receita médica, e essas mulheres fazem uso dessas medicações, apresentam vários problemas de saúde a longo prazo. Mas qual é o perigo desses excessos, desse uso de remédio para a busca de um corpo perfeito? Em primeiro lugar, a toma de substâncias, quer sejam medicamentosas, quer seja de suplementos alimentares, deve ser sempre feito sob a supervisão de um profissional de saúde, depois de um diagnóstico à condição clínica da pessoa e sobre um regime alimentar específico. Muitas das pessoas não sabem, isso que falou reflete a realidade, que muitos desses suplementos ou remédios miraculosos que prometem resultados em muito pouco tempo, muitos deles estão contaminados com ou medicamentos que são proibidos em alguns países e em Portugal também, como a sibutramina, ou plantas que também são proibidas por lei, como por exemplo a efedra e o ioiombe, que são plantas que já a toma desse tipo de suplementos já provocou mortes ou problemas de saúde muito graves. Este tipo de suplementos são muitas vezes vendidos, suplementos e medicamentos são muitas vezes vendidos no mercado negro, em ginásios e em sites de emagrecimento. E, portanto, eu faço o apelo a pessoas que estejam a tomar esse tipo de medicamentos, que parem de o fazer, e se tiverem algum sintoma, palpitações cardíacas, alteração no seu bem-estar geral, desde que começaram a tomar esses medicamentos, que parem de imediato e que procurem um profissional de saúde ou o seu médico de família, no sentido de fazerem alguns testes, algumas análises, para saber se está tudo bem, porque tem acontecido realmente intoxicações graves e mortes produzidas pela toma dessas substâncias, que têm outros contaminantes com o efeito realmente com o objetivo realmente de aumentar o efeito de emagrecimento. O doutor falou em sibutramina. No Brasil, penso eu, que ainda seja autorizado o uso dessa medicação, mas em Portugal é proibido. Sim, em alguns países ela é proibida, ela já não pode ser utilizada, já está condicionada. Eu não conheço a legislação do Brasil, mas sei que em Portugal já não se pode utilizar. E sabemos de muitos casos de efeitos secundários gravíssimos por conta do uso frequente e por longo prazo dessa medicação. Então, de fato, é algo que a gente deve parar e analisar, porque às vezes está lá na televisão aquele comercial que parece que é milagroso, não é? Mas muitas vezes traz sérios problemas para a saúde da mulher. Doutor, nós estamos a levar este assunto para vários ângulos, não é? Falámos aqui sobre como abrimos o nosso programa, o perfeccionismo na casa, na ordem das coisas, e a realidade, e agora estávamos a falar sobre a perfeição ou a busca pelo corpo perfeito, que isso desencadeia muito graves problemas a nível
de saúde física e também emocional. Agora, doutor, uma mulher, um homem, ou a pessoa que busca constantemente ser perfeita, isso não pode, de alguma maneira, despoletar dentro dela um outro problema maior, como ansiedade, depressão? E o senhor eventualmente já recebeu no seu consultório pessoas assim? Sim, é assim, a busca pela perfeição não é algo que seja errado. Ou seja, todos nós devemos ter esse cuidado de nos aperfeiçoarmos na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, na nossa vida como seres humanos. O problema é quando isso se torna de algo obsessivo ou compulsivo. Ou seja, a pessoa, devido a um problema, a uma situação estética ou a uma característica que tenha, que começa a viver em função disso e estabelece para si um ideal que é completamente inatingível. E aí começa a ter alguns problemas a nível físico. Porque realmente a pessoa, como começa a ter uma desvirtualização da sua imagem, procura, por exemplo, se for em nível de ginásio, a pessoa tem um problema com a sua imagem física, que não quer engordar, quer ter determinadas formas. Muitas vezes essas formas são completamente fora da anatomia humana, começa a fazer exercício físico em excesso e depois isso traz lesões, tendinites, hérnias, rupturas musculares, problemas cardíacos de vários tipos. Já durante a minha prática clínica já tive várias pessoas que estavam doentes nesse sentido e que queriam que eu de alguma forma potencializasse as suas capacidades físicas de forma a conseguirem atingir aquele objetivo. E quando a pessoa está disposta a recorrer a todos os meios, a pagar o que for preciso para atingir aquele objetivo, então nós temos aqui um sinal de patologia. E a pessoa está doente, que está a fazer mal, que está a fazer errado, que não está no caminho certo e que precisa de acompanhamento. Por exemplo, nós falamos aqui, doutor, ao longo do programa, que o perfeccionista ele não consegue ver erros nele, não é? Ele tem mais visão para ver o que o outro não faz tão bem. Mas tratando-se desse campo da beleza, então, pelo que nós estamos a ver, o perfeccionista, para ter aquele corpo perfeito, vê muito defeito, porque parece que é um poço sem fim que nunca está bom. Temos casos de pessoas que mexeram, por exemplo, no rosto várias vezes e a pessoa pretende mexer outras várias vezes, ou seja, é uma insatisfação constante. No fundo, a pessoa ela é escrava de um ideal que não existe e ela é constantemente acusada na mente de não estar ainda naquele ponto que ela pretende. E então entra numa correria desenfreada, constante, até tentar satisfazer aquela necessidade. E começa a ficar disforme. Começa a ficar completamente disforme, submete-se a procedimentos cirúrgicos constantes e quando vai realmente ver a situação em que está, já está completamente desvirtualizada da situação inicial. E então isso é grave e vemos cada vez mais esses casos, em termos estéticos, muitos casos, em termos psicológicos também, a pessoa que lida com muita dificuldade com a sua própria personalidade, ela sente-se acusada constantemente, acha que nunca está tudo bem para ela e então ela começa também a olhar à sua volta, a ver no comportamento das outras pessoas que estão ao seu redor essas mesmas imperfeições que a acusam ela própria. O que é que isto faz? Esgotamento, que a pessoa entra num esgotamento nervoso e afastamento, porque as pessoas depois não querem estar na presença dessas pessoas porque incomodam. As pessoas incomodam, está sempre a levantar defeitos. Não há, o próprio marido nada está bom. chega à casa, o marido chega à casa cansado do trabalho
e quer sair para fora ou quer se deitar, porque a mulher implica com tudo. Nunca está bem. Se não está no centro da mesa é porque está à ponta da mesa. Se é azul é porque é azul. Então a mínima coisa é necessário para levantar ali já um problema, e isso leva a afastamento. E depois há o isolamento. Depois a pessoa começa a se isolar. E como vai constantemente colecionando frustrações porque a perfeição é impossível. Boa. Eu ia chegar nisso. Chega ao ponto de desejar o suicídio. Então suicida-se. Porque ela se sente uma pessoa frustrada, né? Vai um ímã, vai acumulando aquelas frustrações todas. Depois chega a um ponto de ruptura em que tem frustrações noutras áreas. E então decide terminar com a própria vida porque não encontra satisfação para a sua própria vida. Então, como se ela tivesse falhado como ser humano. Muito bem. Dr. Liberto, nós agradecemos muito a sua participação aqui. Trouxe-nos um outro esclarecimento também dentro da sua área. Muito obrigada, mais uma vez, por estar aqui connosco e por nos ajudar também a debater este assunto que pensamos que é realmente muito sério, porque há pessoas que dizem assim, e costumam dizer, e até têm um certo orgulho, eu sou perfeccionista, eu gosto como se fosse uma coisa boa. Como se fosse uma coisa muito boa. E muitas vezes, desculpa até cortar, Luísa, mas muitas vezes aqui no campo do doutor, que tem a autoridade, podemos dizer assim, de prescrever certas medicações, muitas pessoas nessa busca vai até o profissional para tentar ali, sempre no âmbito dos remédios, olha, passe-me isso, não é? Tentando, não sei se o doutor Liberto já teve essas situações que ficou entre a cruz e a espada. Cada vez mais hoje em dia as pessoas entram no consultório com a ideia de que querem que o tratamento para o seu problema seja feito da forma que eles querem. Exatamente. E saltam por cima da experiência clínica do profissional, saltam por cima da autoridade que aquele profissional de saúde tem, porque leram em algum sítio, porque a vizinha faz daquela forma ou porque outro terapeuta tratava daquela maneira. E esquecem-se do diagnóstico. Esquecem-se dos efeitos secundários que determinadas plantas, substâncias têm e querem que as coisas sejam feitas dessa forma. E isso leva a problemas de saúde e condiciona. Quando a pessoa chega dessa forma ao consultório, já está a condicionar o tratamento, já está a limitar o que o terapeuta pode fazer por ela. Porque está a dizer, olha, eu quero ser tratada, mas quero ser tratada da minha maneira. Então já está a limitar aquilo que o terapeuta pode fazer por ela. E essa também é uma das características do perfeccionista. Tivemos aqui mais 2 dedos de conversa com o Dr. Liberto, agora para irmos até às ruas de Lisboa e sabermos o que é que as pessoas pensam sobre este assunto.